Bom, gente, bem-vindas, bem-vindos. É um grande prazer estar aqui hoje lançando um novo número da revista Arte e Filosofia, que é a revista aqui do nosso departamento. Então eu queria convidar, em primeiro lugar, para dar boas-vindas oficial do nosso programa de pós-graduação, o professor Guilherme, que é o diretor da pós. Bom, eu queria dizer, antes de mais nada, que em nome da pós-graduação, né, como coordenador, é um orgulho, uma satisfação imensa tê-los nessa ocasião. A arte e filosofia é um orgulho do nosso programa de pós-graduação, sobretudo como tudo mais que é conduzido pela querida professora Leca. Então é uma satisfação enorme ter esse dossiê com a presença e a participação dos convidados. Espero que se sintam em casa, fiquem à vontade e aproveitem a oportunidade. Agora, lembrando que o nome, né, do nosso dossiê que compõe o número 38 da revista é Modos de Presença nos Fenômenos Estéticos. É um conceito desenvolvido pelo professor Rodrigo Duarte, que foi meu orientador. Eu aproveito para contar uma história para os meus orientandos, que o professor Rodrigo Duarte foi um orientador assim caprichoso, vamos dizer. Meu projeto de qualificação voltou 3 vezes. Então, se acostumem, porque assim a vida de uma pós-graduanda, né? E eu sou muito grata por isso. Quer dizer, o Rodrigo me ensinou que a gente sempre pode fazer melhor, né? Enquanto tiver à disposição, claro. Então, aproveitando que o tema são, né, os modos de presença nos fenômenos estéticos, eu queria apresentar a equipe que trabalha para colocar arte e filosofia no ar, porque um dos problemas das revistas universitárias, me parece, a gente já tem uma reunião semana que vem com a pró-reitora para resolver isso, é que a gente não ganha nada. Então, enquanto em todos os cargos tem um pró-labore, para dirigir a revista não tem, e não tem também bolsa para os alunos. Então eu trabalho com uma equipe de trabalhadores voluntários, quer dizer, que interrompem suas pesquisas para vir aqui ou para em casa fazer a revisão ou fazer a montagem da revista. Quer dizer, é um trabalho heróico mesmo, né? Então eu queria convidar o Pedro e o Flock para comporem nossa mesa. Eles vão falar assim brevemente do que eles fazem, e depois eu vou fazer um comentário também bastante breve antes de passar a palavra para o Rodrigo e para a Luciana. Bem, bom dia a todos, todas e todos. Eu sou o Flock, estou no meu último período da graduação. O meu trabalho na arte e filosofia é relacionado à formatação dos textos. Deixar na norma BNT, colocar num padrãozinho da revista, coisa e tal. E além disso, passar um cafezinho e fazer piada, porque tem que manter a moral da equipe, né? Assim como a Leca falou, já que não tem um prolabore, tem que ter pelo menos um circense ali, alguma coisa. Mas, piadas à parte, bem, essa é a minha função. E fico muito feliz da gente estar conseguindo mais uma edição, mais um número. Bom dia, gente. Meu nome é Pedro, eu também sou da graduação em Filosofia aqui na UFOP. E minha função é basicamente dar luz às ideias que me são compartilhadas, né, Leca? Para as capas, banners, tudo assim, de visual da revista. Então as capas são feitas por mim. Parte estética inteira. Então, eu tive essa ideia de chamar os meninos para participarem dessa apresentação, pensando nos modos de presença, né? Eu lembro... o Diego está sempre atrasado. Vem cá, Diego. Entrada triunfal. Bom dia. Pode ficar. Bom dia, rapaziada, fica... Bom dia,
me chamo Diego e eu sou aluno da pós no doutorado e eu faço parte da equipe desde 2023. Meu trabalho é parecido com o do Flock, menos na parte das piadas. E nós formatamos os textos para se adequarem às normas, né, editoriais da revista. E é um trabalho de filtros, assim, né? Vai passando de um para o outro até chegar na professora Leca. E é muito gratificante, assim. E é isso. E esse trabalho, gente, ele não para, né? Benjamin já disse que o trabalho de revisão é a prova de existência do diabo, né? Porque toda vez que você revisa, está faltando uma coisa. Ontem, na última revisão, a gente viu que estava faltando um texto. Estava tudo montado, mas a hora que não aparecia o PDF. Aí tem que voltar atrás, tirar o que está, colocar outra vez. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar algum erro, porque o serviço não para. Mas então, a ideia que eu tive foi por causa dessa ideia dos modos de presença, né? Eu lembrei daquela história de Benjamin, não a história do demônio da revisão, isso foi depois, mas eu lembrei daquela passagem de Benjamin, muito conhecida, das teses, onde ele diz que todo documento de cultura é também um documento de barbárie, né? E ele fala isso, pouca explicação que Benjamin dá para essa afirmação, como sempre, né? As explicações são muito... O impacto é maior do que o desenvolvimento do argumento, né? Benjamin, ele observa que toda obra de um gênio envolve, e o Rouanet traduz como uma corveia de anônimos da sua época que ajudaram, que permitiram que aquela obra fosse realizada, né? Então, atrás de toda a obra de um gênio, de um grande gênio, tem uma série de trabalhos que passam, que não são iluminados pelos mesmos holofotes, né? Então a gente tem, como a gente diz, né, quem carrega o piano para o gênio tocar. Então eu acho muito importante essa questão no momento contemporâneo, que progressivamente o trabalho é uma categoria que vem sendo desvalorizada e propositalmente desvalorizada, né? Os andaimes são retirados depois que a construção fica pronta, parece que a coisa surgiu por um milagre de alguma genialidade. Então eu acho importante a gente chamar atenção para todo o trabalho exigido para que algo seja, para que um produto seja realizado, né? E nenhum trabalho é menor. Quando a gente está fazendo a revista, a gente percebe isso, né? Quer dizer, todo mundo importa muito. Então, é com grande prazer que a gente passou por todas essas fases, né? A parte da edição, da editoração dos textos foi feita pelo Rodrigo e pela Luciana, a partir desses conceitos que o Rodrigo reúne nessa ideia de estudar os modos de presença nos fenômenos estéticos, que não tem exatamente a ver com esses modos de presença aos quais eu estou me referindo. Estou aproveitando aqui a polissemia do termo, né? E ainda aproveitando essa polissemia significa vários modos de significar, né? Uma polissêmia, estou falando para os alunos da graduação, para ficar inteligível. E a gente também ficou bastante satisfeita de usar uma fotografia feita pelo Vinícius Figueiredo no último encontro do GT de Estética, do Grupo de Trabalho de Estética, porque foi justamente o GT no qual o Vinícius pediu para ser incorporado, né? E depois do qual ele faleceu. Então, eu entendo isso como um modo de colocar ele aí no desenrolar da estética. E não dá para ver na capa da revista, mas quem puxar a foto e aumentar, tem vários de nós presentes na foto do Vinícius, né? Então, também é um grande prazer ter aqui a presença do Vinícius conosco. Então, gente, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Rodrigo e para a Luciana, caso eles queiram falar alguma coisa, e depois a gente vai dar continuidade com a apresentação das mesas,
da mesa, né, composta pelos autores. Outra característica interessante desses artigos é que quase todos foram feitos a duas mãos. Então, isso mostra uma integração do trabalho, né, um compartilhamento das ideias, que não é muito comum em filosofia. Quase sempre a gente trabalha sozinha, em casa, solitária, né, e mostra o texto depois. Então, essa forma de trabalho, ela não é muito comum e é bastante bem-vinda, né? Então, muito obrigada. Eu passo a palavra para o Rodrigo e para a Luciana. Bom, gente, bom dia a todas e todos. Tenho uma satisfação muito grande de estar aqui mais uma vez nessa casa, não é, que é um pouco a minha casa também, né, por uma série de razões e com uma peculiaridade muito especial, que é para fazer o lançamento, né, desse dossiê na arte filosofia, que se firmou já no cenário filosófico brasileiro como uma das principais publicações de estética filosófica, né, do país. E então eu queria só, antes de passar a palavra para a Lu, que vai fazer algumas considerações aí também sobre esse trabalho, né, que começou praticamente, né, no ano passado, né, ou no meados do ano passado, mas eu queria contar um pouco a história, né. A Leca está lembrando aqui do GT de estética, né, do ano passado, aqui em São Paulo, né, no Instituto Moreira Salles, que originou essa bela foto do saudoso, né, Vinícius Figueiredo, que nos deixou poucos meses depois. Então tem uma história interessante, porque a ideia de fazer um dossiê na arte filosofia surgiu lá. Eu consultei a Leca sobre isso e ela acolheu assim com muito boa vontade, né? E então nós começamos já a pensar, porque dentro os modos de presença nos fenômenos estéticos é um grupo de pesquisa cadastrado no diretório do CNPq, que começou há 5 anos, 5 anos e meio quase agora, os seus trabalhos, né? E o primeiro fruto desse trabalho foi o livrinho que a Leca mostrou aí, né? Que tem esse mesmo nome, o verdinho, né? E depois de lançado esse livro, a gente decidiu no grupo fazer uma coisa diferente. Por que não, em vez de mais um livro, fazer um dossiê? E onde seria esse dossiê? Daí a minha consulta à Leca, e daí a recepção tão calorosa da parte dela, né, para a gente fazer na arte filosofia, o que nos deixou muito felizes. Então foi a partir daí que começou o trabalho, né, e eu achei muito bem-vinda a ideia. E a foto do Vinícius é demais, né, porque não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de ir lá no Instituto Moreira Salles, né, em São Paulo, que é um prédio que, conforme o lugar que você está, você vê assim 3 andares ou mais, né? Então sempre tem uma visão meio panóptica assim, né? Então ele pegou a sala onde a gente estava desenvolvendo os trabalhos lá do grupo, e no intervalo de uma fala e outra, e embaixo tem, se não me engano, a biblioteca, né? Tem as pessoas lendo lá, então é uma foto muito linda, né? E então essa ideia foi muito bacana também, eu acho que ficou muito legal, muito assim, tudo muito significativo, né? Então, e é claro, né, a Leca mencionou, né, o fato, né, de eu ter sido orientador dela, tanto no mestrado como no doutorado, e relacionamento esse, né, como orientador e orientanda, que gerou uma amizade assim para a vida toda, né? E então tem esse aspecto também todo, né, envolvido, né, da amizade, da estima, né, da proximidade, né?
Então, quer dizer, daqui a pouco eu vou falar duas palavrinhas sobre o texto, o meu texto, porque a ideia, né, não sei se todo mundo está sabendo, a ideia é, pelo menos um dos autores, no caso de dupla autoria, falar um pouquinho, 10 minutos, sobre os seus textos, né? Mas então tá, chega de eu falar, eu vou passar aqui para a Lu, né? Esse microfone acho que pode até deixar ele numa posição meio assim, né? Bom dia a todos e todas. Obrigada, antes de mais nada, Leca, por acolher o dossiê do Modos de Presença. Para a gente é um prazer e uma honra, né? Participar dessa nova edição da revista e estar aqui em Ouro Preto com vocês. Eu queria contar um pouquinho para quem não está familiarizado com esse grupo de pesquisa, como que ele surgiu. O Rodrigo escreveu um texto há algum tempo atrás, em 2000 Ele foi publicado em 2019. 2019, que era um texto que falava dos modos de presença. E aí em 2020 esse grupo começou a trabalhar sobre esse texto do Rodrigo. Tem até essa peculiaridade, se você me permite a interrupção, claro, né? Que a Rízia Rocha, né? Ela estava começando o trabalho dela na Belas Artes como pós-doc, né? PNPD, e ela me ligou e falou: olha, eu estou começando meu trabalho aqui, eu gostaria de entrar nesse seu grupo de pesquisa aí, modos de presença. Eu falei: Rízia, seria muito bom, só que esse grupo não existe, esse é o meu projeto individual no CNPq. Percebi e falei: quem sabe a gente não cria esse grupo, né? Então foi no início da pandemia, a primeira reunião presencial que nós tivemos foi já para 2022, por aí, né? 2021, final de 2021, né? Quando a coisa estava depois da vacina e tal. Desculpa a interrupção, não, só porque mas isso é pitoresco também. Essa história é muito bacana. Então o grupo surge desse mal entendido, a Rízia provoca o Rodrigo, aí o Rodrigo resolve criar, e aí eles convidam algumas pessoas. Eu estava acabando de entrar também para o doutorado, sob a orientação do Rodrigo. Eu não sabia o que era modos de presença, muito menos grupo de pesquisa, caí de paraquedas. Para falar a verdade, não entendi nada do texto no início. E a Lara chegou. E com isso, a gente começou a trabalhar sobre o texto. E o que foi muito interessante foi que a gente trabalhou em duplas, em trios, e a gente teve muita liberdade para escolher não só o eixo do texto que nos interessava discutir, como conectar esse texto com as nossas próprias pesquisas. Então, eu acho que ele amplia todo o conhecimento em torno dos modos de presença e, de certa forma, também amplia as nossas pesquisas individuais. Então, tem sido uma possibilidade muito interessante para todos nós do grupo. Então, o grupo foi, desde o início, né, idealizado pelo Rodrigo e pela Rízia. A Rízia ajudou a coordenar nessa primeira temporada, que teve esse resultado do livro. Aí a Rízia não podia continuar, eu estou dando apoio para o Rodrigo nessa coordenação, assim, nessa parte prática. E aí a gente ficou super feliz de trazer o dossiê para cá, e agora a gente já está começando, né, a terceira temporada, que já é... Bom, teve o segundo texto do Rodrigo, sobre o qual a gente trabalhou nesse dossiê. E agora, nesse terceiro que a gente vai fazer agora, que a gente já começou a trabalhar, não existe um texto base, mas existe meio que uma orientação para onde que ele está indo, e aí a gente também está indo mais ou menos nesse sentido. Enfim, é isso. Acho que já está na hora da gente começar. Queria convidar a Lara para ficar ao lado do Rodrigo, e a gente vai ter a primeira apresentação agora do texto do Rodrigo. A Lara. Rodrigo, quanto tempo, hein? É verdade. Você podia, como eu acabei de falar, você começa falando um pouco sobre o texto, aí eu pego carona depois, pode ser? Pode ser. Tá bom. Então, eu e o Rodrigo, a gente escreveu conjuntamente um texto sobre o capítulo, assim, focado no capítulo A Língua, do livro Fenomenologia do Brasileiro, que é um livro, assim, relativo à fase brasileira do Flusser, né?
E a ideia é discutir o caráter heterogêneo do português brasileiro, que na verdade é realmente melhor chamado língua brasileira, né? O Flusser insiste um pouco nesse termo, né? Língua brasileira. Porque, assim, eu já até escutei alguns linguistas falando, não sei se você já escutou essa discussão, Rodrigo, que o português brasileiro tem mais semelhanças com o espanhol do que com o português de Portugal. Você já escutou essa discussão? Já ouvi alguém falando isso. Então, porque, enfim, a língua ela foi muito modificada, né, assim, pela presença de línguas não ocidentais, línguas autóctones, né, assim, e aí a gente fez uma relação, assim, da Ieda Pessoa de Castro, né, que é uma linguista, etnolinguista. Ela gosta de ser chamada de etnolinguista. Com a Lélia Gonzalez, né, que traz aquela ideia de português, assim. E eu tenho visto também que esse texto da Lélia, em que ela introduz essa ideia, tem uma importância talvez mais histórica do que científica, digamos assim, porque, enfim, esse texto de onde vem essa ideia português, né, é uma comunicação, então é um texto bem fluido, assim, tal, e não tem tanto um certo rigor teórico, né, então eu tenho visto muito esse casamento da Ieda Pessoa de Castro com a Lélia, né? Não só no texto que a gente escreveu conjuntamente. E no caso do nosso texto foi espontâneo, assim, né? Que eu estava trabalhando muito com a Ieda, você com a Lélia, e elas se encontraram, assim, por acaso, quase, no nosso texto. Mas eu acho que essa ideia de portuguesa é muito boa, né? Assim, porque assim, vai ao encontro dessa noção de língua brasileira, né? Ao invés de falar língua portuguesa, que não descreve bem o que acontece aqui, né? Assim, então eu acho bem interessante essa noção do Flusser, né, de pensar o que ele chama de síntese, né, que seria justamente uma potência poética na pluralidade de elementos que envolvem o português falado no Brasil, né. E aí, assim, a gente termina o texto assim, falando sobre a antropofagia do Oswald de Andrade, né, que também diz, assim, de uma espécie de uma potência, né, num caráter híbrido de uma cultura, né? Mas acho que é mais ou menos isso, assim, né, em linhas gerais. Eu acho que é importante a essas alturas eu falar um pouquinho sobre o que são os modos de presença, né? Então eu trabalhei durante, sei lá, mais de 10 anos com um pouco com a ideia da sinestesia, né? Quer dizer, dos fenômenos que advêm tanto aos olhos quanto aos ouvidos, né? Quanto aos modos de articulação lógica, digamos, como na fala e na escrita, etc., né? E um dia surgiu a ideia de analisar, digamos, essa coisa da sinestesia ou digamos, da dupla ou tripla confluência de média diferentes, né? Então eu consegui pensar o modo de presença como um conceito que abrangesse essas diferentes maneiras com as quais a gente percebe, né, a realidade em nossa volta, e mais do que isso, como a gente recebe em termos estéticos, né, os elementos dessa realidade, né? Então a ideia é, partindo do que eu chamei num primeiro momento de irrepresentação, ultimamente eu tenho usado mais o termo irrepresentável, porque é adicionalizado e representação não é, né? Eu chamei do irrepresentável tudo que é ligado à sonoridade, que aponta, por exemplo, para os fenômenos musicais, mas não necessariamente. Sonoridade pode ser entendida num sentido mais amplo, né? Então isso seria irrepresentação ou irrepresentável. Num segundo momento, ocorre o que eu chamo, dentro desse esquema, de apresentação, que são os fenômenos visuais, ligados à visualidade, né? No terceiro momento, os fenômenos eu chamei de representação. Então nós já temos irrepresentação, apresentação. No terceiro momento, representação,
que é tudo ligado à textualidade, principalmente, à escrita, eventualmente a fala também, no sentido de que a fala também é um encadeamento lógico, né, que mantém um tipo de relacionamento com a textualidade, com a escrita, etc., né? E para ser contemporâneo, né, eu comecei a pensar e depois começamos a discutir no grupo, e sempre foi uma coisa que despertou muito interesse por causa da modernidade, digamos, da contemporaneidade, melhor dizendo, do termo. Eu pensei nos fenômenos polimediais, né, nesses fenômenos que agregam tanto elementos sonoros, quanto visuais, quanto textuais, etc., né? Eu chamei no momento de fenômenos polimediais, mas para manter o representação, eu usei inicialmente o termo sobre-representação, mas isso causou no grupo uma discussão que chegou até a ser um pouco encalorada, né? Chama sobre-representação, já tem uma conotação um pouco negativa, de ser um negócio over assim e tal, né? E, bom, eu sei que eu cheguei mais recentemente, nesse segundo texto que a Lu mencionou, ao conceito de perpresentação, que ele é axiologicamente mais neutro um pouco, é mais genérico, é mais abrangente, enfim, uma opção de coisa. Mas por que eu recapitulei isso tudo? Porque eu devo ao Tiago, que acabou de chegar, está aqui, né, um comentário muito oportuno que ele fez sobre o meu primeiro texto lá de 2019, associando os modos de presença aos estágios, digamos, né, que o Willem Flusser propõe, né, de um momento pré-histórico, que relacionado à imagem tradicional. Exatamente, a imagético, né, no sentido da imagem tradicional, o momento histórico ligado à escrita e o momento pós-histórico ligado às imagens técnicas, ao que o Flusser chama de imagens técnicas. Eu agradeci muito porque é uma coisa que, enfim, eu tinha já o Flusser incorporado, assim como, né, vários momentos, elementos do pensamento do Adorno, né, que são incorporados, às vezes eu nem percebo mais quando eu estou sendo adorniano, quando eu estou deixando de ser, porque é uma coisa muito incorporada mesmo. E o caso do Flusser acabou acontecendo a mesma coisa, né? Então eu agradeci muito o Tiago ter me ajudado a perceber que existia sim uma relação dos modos de presença com esses estágios propostos pelo Flusser. Então eu propus, nós acertamos, né, eu com a Lara, da gente fazer uma coisa baseada na língua brasileira, e o elemento mais importante do Flusser nesse aspecto é o fato que ele considera as línguas. Bom, aí eu vou ter que falar 30 segundos aqui sobre a questão da taxonomia das línguas que o Flusser utiliza, que é uma taxonomia que hoje é considerada pelos linguistas um pouco ultrapassada, né? Mas o Flusser faz um uso muito interessante, muito frutífero dessa taxonomia, né? Das línguas enquanto flexionais, isolantes e daqui a pouco eu falo o terceiro tipo. Aglutinante. Aglutinante, obrigado. Então ele propõe nesse texto sobre a língua brasileira, que chama A Língua simplesmente, mas que ele usa muitas vezes, ou várias vezes pelo menos, o termo língua brasileira. Ele propõe que as línguas indo-europeias são línguas flexionais, né? Acho que todas, se tiver uma ou duas exceções é muito. São línguas flexionais e elas são ligadas essa textualidade tipicamente histórica, certo? Bom, e ele diz, isso contrasta, por exemplo, com as línguas isolantes, como as línguas da Ásia, né? E contrasta também com as línguas de povos
né, sociedades tribais, etc., de várias partes do mundo, cujo modelo de linguagem é aglutinante, né? Então, ele faz o Flusser faz uma coisa muito interessante, que é dizer o seguinte: o que difere o português falado no Brasil do português de Portugal é o fato de que no português do Brasil existe um impacto considerável de línguas aglutinantes e, curiosamente, de duas origens completamente diferentes. Do ponto de vista da origem africana, o banto, né? E do ponto de vista das línguas indígenas, né? O tupi, né? E é curioso, ele teve uma intuição muito interessante sobre isso, porque, com exceção da Bahia, basicamente, que tem um impacto, né, da cultura e da língua iorubá, que tem umas peculiaridades muito importantes que não cabe mencionar aqui, todo o resto do Brasil, os escravizados que foram trazidos, né, quer dizer, as pessoas que foram trazidas para serem escravizadas aqui, né, para realizarem o trabalho escravo, elas basicamente da Europa, da África Central, da África não ocidental, da África mais ao sul, né? Essas pessoas, essas origens étnicas se espalharam mais pelo Brasil todo, pelo sul, pelo sudeste, nordeste, com exceção da Bahia e etc., né? E o tupi foi também a língua não europeia, indígena, que mais se difundiu, né, para todo lado, né? Então o Flusser trabalha muito bem essa ideia, e ele acopla isso a essa nomenclatura das línguas, né, flexionais, aglutinantes, isolantes, né? E então nós aproveitamos por isso que eu comecei dizendo que eu devo isso a essa intuição do Tiago, a gente mostrando o seguinte, que em se tratando da língua brasileira, se a gente considera a língua brasileira, segundo Flusser, do ponto de vista dos modos de presença, o impacto europeu flexional, ele é contrabalançado por línguas aglutinantes, como o ramo banto do lado africano e o ramo tupi do lado indígena, que tem um parentesco, do ponto de vista dos modos de presença, com a forma apresentativa, porque são linguagens que apontam para elementos de visualidade, né? E isso, quer dizer, isso é sugerido pelo Flusser, mas ele não trabalha, até porque ele trabalha com uma nomenclatura diferente do que a gente trabalha. Então, eu e Lara discutimos muito, trabalhamos muito aí sobre essa perspectiva. Eu acho que ficou um texto assim bastante sugestivo sobre esse aspecto. Mas assim, desculpe, Lara, mas é só porque, como a gente não tinha tocado ainda conceitualmente, né, nos modos de presença, seria interessante. É importante falar disso. Tá, mas então conclui. Enquanto você falava, me ocorreu, né, que o Flusser, ele pensa a escrita de uma forma material, né? Até mesmo essa relação que ele faz, né, entre a comunicação, os códigos de comunicação e uma certa filosofia da história, né? Quando ele fala da escrita, que a escrita ela tem uma linearidade, né? Até pela maneira com que a gente lê mesmo, né? E essa linearidade ele relaciona com a concepção moderna de história, né? Que os acontecimentos são lidos como uma sequência, né, quase que lógica. E eu acho interessante também, assim, eu acho que talvez esse pensamento acerca da materialidade da comunicação, né, está presente tanto na sua elaboração dos modos de presença, né, quanto na filosofia dos códigos, né, do Flusser, né. Uhum. Então, assim, acho que é um ponto de encontro. E essa questão, voltando a falar dessa questão histórica, né, que o Flusser atribui à comunicação, como eu te falei, para as demais pessoas do grupo, eu estou estudando tupi, né?
E utopia, assim, uma das particularidades é que o verbo não flexiona em tempo, né? Mas assim, tem outros recursos para indicar assim, se é passado, se é presente, mas o verbo não sofre essa mudança, né? E as coisas são resolvidas muito mais nominalmente do que a partir dos verbos, né? Então, e além de que, assim, o tupi, assim como o banto, né, não são línguas escritas, né? Essa questão da escrita, ela é realmente muito europeia, né? Isso contrasta um pouco com o Yorubá. O Yorubá, desde o final do século XVIII, tem já um código escrito um pouco por influência ocidental, né? Mas é a única língua africana que tem uma. Mas também essa questão do que pode ser considerado escrita, né? Assim, porque eu também já escutei algumas concepções de que assim, a pintura corporal, pelo fato de que às vezes elas funcionam como se fosse um ideograma, né? Então, é um código que significa uma coisa, assim, também pode ser considerado um certo tipo de escrita, né? Essa inscrição no corpo, né? Então, assim, mas pensando, essa cultura do livro, né? É uma cultura muito europeia, né? E existe essa correspondência entre essa cultura do livro e uma certa cultura histórica, né? Só que é importante frisar, né, que é um ponto importante na minha pesquisa, né, que essa dimensão de história, o que o Flusser trabalha com esses conceitos, né, história e não história, né? Assim, essa ideia da não história, né, também não tem uma conotação pejorativa na obra dele, né? Pelo contrário, eu acho que é muito mais a história que tem uma conotação. Ele valoriza essa dimensão não histórica, uma subversão assim, do pensamento moderno mesmo, né? Mas eu pensei também que talvez valesse a pena você entrar um pouco naquela noção de homem unidimensional, Rodrigo. Com certeza. Isso é uma coisa, aliás, foi uma coisa que eu apresentei aqui mesmo, nessa mesma sala, no evento organizado pela Aleca sobre Marcuse, né? Que eu estava assim no meio, em plenos estudos aí sobre o Flusser. E eu descobri que não só existe alguma afinidade, como na fenomenologia do brasileiro, o Flusser se refere explicitamente ao Marcuse. Porque o Flusser tem um conceito de unidimensionalidade, assim como o Marcuse também tem. Então, na certa altura, o Flusser compara um pouco o conceito dele de unidimensionalidade com o do Marcuse, né? E, enfim, tem semelhanças e diferenças, seria um pouco exaustível entrar nisso, mas fica assim, né, sabendo, né, que não só a Aleca, mas também todo um grupo de estudantes aí que trabalham com ela, né, podem se interessar talvez por essa. Tem foi publicado não, eu digo esse meu texto sobre Flusser e Marcuse. Você lembra como é que foi a publicação? Eu sei que foi o evento que você... Mas saiu também numa arte filosófica. Então pronto, Então tá lá, quem quiser... então eu não vou me abster de entrar nisso aqui, porque né, a gente tem uma programação aí a seguir, mas quem se interessar é muito bacana isso mesmo, é bem lembrado, Lara, obrigado. Então, nada de pergunta. Rodrigo, eu acho que você pode explicar assim, em poucas palavras. Porque eu não tenho a menor ideia do que é língua isolante, entendeu? Quer dizer, flexibilizante, sim, e a... Flexional, e a aglutinativa, né? Aglutinante. Eu já tentei aprender chinês também, aglutinante. Que é isolante. Pois é, o que é isolante? Você está com alguma questão aí? Edição, volume 10, número 18. Da própria arte filosofia, né? Que precisão! Com Dr. Google. Qual que é a edição? Edição, volume 10, número 18. Número 18 na filosofia. Maravilha. E que é língua isolante? Pois olha... então, como exemplo, alguma língua? Não, mas assim, porque eu falei os nomes, mas não falei o que é cada uma, né? Língua flexional é a língua que tem essa estrutura da ligação, atribuição de um predicado a um sujeito, né? Então é a língua da concatenação lógica, etc, né? A língua isolante é a língua que ela tem uma estrutura tal que ela não é predicativa. E é uma língua que tem, é uma coisa que até o Flusser enfatiza muito,
é uma língua que tem uma especificidade enquanto língua escrita, mas que é uma língua que aponta para elementos visuais, imagéticos, né? O ideograma, por exemplo, né? Do chinês, do mandarim, do japonês também, né? E de outras línguas, do coreano, né? E de várias línguas que têm no seu alfabeto elementos visuais já. Então, do ponto de vista do modo de presença, são línguas em que o elemento apresentativo ressalta em detrimento do elemento, por exemplo, representativo, né? E as línguas aglutinantes, por exemplo, o tupi, né, que já foi falado aqui, né? E também assim, línguas tribais, vamos dizer assim, é problemático isso, mas línguas tribais, de um certo modo, tem essa característica, porque tanto o tupi como a língua algumas das línguas dos esquimós, por exemplo, né? Ou dos aborígenes da Oceania, tem essa característica, né? Então, não sei se está mais claro, né? Não, agora, depois que você falou que o mandarim é isolante. Isolante, agora eu acho que eu não entendo o que é aglutinante. É porque bom, deixa eu ver se tem assim, algum jeito. É aglutinante, o tupi é aglutinante. Eu tinha entendido o que era aglutinante, por exemplo, quando eu tentei aprender chinês, estudei 6 meses assim, com afinco, mas vi que era uma coisa para a vida inteira. O mandarim é isolante. Eu vou falar. Eu achei que tinha a ver com um certo modo de significar. Então, por exemplo, você tem um ideograma para árvore, 2 árvores é bosque, 3 árvores é mata, 4 árvores é floresta, e por aí vai. Aí eu achei que isso era aglutinante, não é isso que é aglutinante? Não exatamente, é um pouco diferente. Olha só, o Flusser, eu vou dar um exemplo assim que o Flusser menciona, que eu acho que ajuda a gente a entender. Ele diz que na realidade não existe nenhuma língua que seja 100% flexional, 100% aglutinante, 100% isolante. Então ele pega línguas flexionais, com as quais a gente já tem alguma familiaridade, e mostra, por exemplo, que o inglês, essas partículas do inglês, up, down, out, o inglês tem a familiaridade com as línguas isolantes. Eu falei aglutinantes, não, é isolante. Porque nas línguas isolantes existe essa coisa, até esse exemplo que você deu, né, de um ideograma árvore, quando você junta 2 ou 3, aí já vai aumentando e tal, não é? Então ele faz uma analogia disso no inglês com essas partículas que você ajunta e que mudam, né? Get out, get down, get isso, get until, né? Get up, etc, né? Então isso tem parentesco com os idiomas isolantes. E, no caso do alemão, a formação de palavras enormes, né? Tem que é considerada uma das maiores palavras da língua alemã, né? Que é Donaudampfschifffahrtgesellschaft, que quer dizer Sociedade de Navegação do Danúbio, navegação fluvial do Danúbio, uma coisa assim, né? Então é uma palavra assim enorme, né? Isso é um exemplo, por exemplo, isso é um exemplo de um elemento aglutinante, um impacto de línguas aglutinantes, né, no alemão, que é uma língua muito flexional, por um lado, né, é uma língua que foi codificada artificialmente, né, pelo Lutero, né, e outros, né, ali no mesmo período, mas que por digamos, alguma herança regional, eu não vou nem dizer nacional, porque a Alemanha nem existia ainda como um país, né? Mas por alguma herança ali atávica, né? Mesmo numa língua rigidamente flexional como o alemão, existe... Tem um pouco de um elemento aglutinante. Tem elementos aglutinantes. Está mais claro? Ficou. Não que eu entendi, mas ficou mais claro. Não, mas assim, eu também não conheço isso a fundo, não sou linguista, né? Precisaria um estudo mais profundo, né?
Agora, Laura, você falou uma coisa que eu lembrei de uma situação, não é uma pergunta, é só um comentário para reforçar o que você falou em relação a linguagens não alfabéticas, né? Teve um caso de uma amiga nossa, depois eu te contei, se quiser, que fez um congresso sobre arte indígena. E aí usou no cartaz que ela achava que era um desenho, né? E chamou diversos, eu fui uma das convidadas, mas também etnógrafos, arqueólogos e indígenas, né? Não sei se fala indígena, se é politicamente. Eu acho que é aceitável. Mas pessoas de tribos nativas. E aí deu um problema, porque o que ela tinha usado no cartaz era uma linguagem, era uma lista que mostrava assim, mostrava os casais, o cartaz era bolinhas e tracinhos e mais uns outros símbolos aqui do lado, como se fossem uns pontinhos, as bolinhas quebrandinhas e as bolinhas só coisadinhas, né, só tocadas assim. Mostrava quais os casais da tribo estavam casados e quais eram os filhos. E aí perguntaram para ela, você sabe o que é isso? Ela falou, não. Ela tinha usado por uma informação estética, que ela achou super agradável visualmente, e na verdade aquilo era um texto para eles, né? Então, elemento representativo num fenômeno apresentativo. Porque quando você muda o contexto, muda também o sentido, né? Não é só o que a coisa é em si, a menos que a gente queira ser essencialista, né? Quando você muda o contexto, muda o sentido, de fato. E aí o comentário dessa colega foi, nossa, eu estou apanhando de tudo quanto é lado da academia por estar fazendo um evento de estética indígena e dos próprios artistas, né, por não estar entendendo a arte deles como eu deveria. Então é só um comentário como que as coisas mudam. E eu não vejo nenhum problema nisso, assim, em a gente considerar como obra de arte. Então a gente teria que considerar como obra de arte as próprias pinturas nas cavernas, Lascaux, que aquilo não era feito para ser o que a gente chama de obra de arte, mas no outro sentido, as grandes estetopistas, a gente teria que, se a gente for essencialista, né, vamos ter que refazer toda a história da arte. Quando você questiona assim, indígena, não sei se é correto falar assim, eu me lembrei, assim, o Eduardo Vives de Castro, ele tem um texto que ele explica a diferença entre os termos índio e indígena, né? Aí ele fala assim que esse termo índio é um erro histórico, né? Porque assim, aquilo, né? Aquela história de que os europeus chegaram aqui achando que eles iam chegar nas Índias e aí viu o povo aqui e chamou todo mundo de índio. Mas indígena, né? Quando você olha o que essa palavra significa, tem a ver com aquele que precisa da terra para sobreviver. Esse Genan, que é esse final dessa palavra, tem a ver com terra, né? E aí ele fala assim, basicamente, na verdade todos nós somos indígenas, né? Porque todos nós precisamos da terra para sobreviver. Só que os indígenas são aqueles que se reconhecem assim, né? Porque nós, assim, ocidentalizados... chamar de indígena. Oi? Então seria um elogio chamar de indígena. Aqueles que têm um conhecimento. Não, assim, eu acho que a questão é que o termo índio ele realmente cai no generalismo, né? Índio não fala. O termo indígena, não dá ele, mais, tipo já assim, era. já era. E o termo indígena, ele já tem já faz algum sentido dentro dessa etimologia, né? E assim, aí assim, a mensagem do texto é meio assim, a gente está vivendo uma espécie de oligarquia alienígena, né? Que é essa coisa assim de por estarmos submetidos a uma cultura e participarmos dela, que é uma cultura destruidora, né, no certo sentido, da natureza, e a gente acaba com nossos meios de subsistência, né? Sentido. Basicamente, assim. E a da destruição. Eu acho que se tiver mais alguma questãozinha rápida, claro. Eu tenho, quando você falou dos elementos, sobre o elemento de sonoridade, você disse que ele é um pouco mais abrangente. Eu queria perguntar como. Eu falei sim, da representação, não é? Não, acho que era do representado, não? Não, porque eu disse assim, que eu comecei usando irrepresentação, depois eu estou migrando um pouco para o irrepresentável por ser dicionarizado. A questão da abrangência que eu falei foi porque quando eu concebi esse modo de presença que congrega
elementos irrepresentáveis, apresentáveis e representáveis, primeiro eu chamei eles de polimediais, mas falei, bom, tudo é apresentação e por que esse não pode ser? Então, quando eu ia pensar alguma coisa que tivesse apresentação, só me via sobre a representação na cabeça. E foi muito, como eu falei, foi muito discutido no grupo que é impróprio às vezes falar, né, que uma coisa é sobre representação porque dá a impressão de ser over e tal, né? Então que depois de muito pensar e tudo, eu cheguei a esse termo de perpresentação, que ele que eu falei que ele é, por um lado, mais neutro, assim, de um ponto de vista positivo, de uma neutralidade positiva, se é que a gente pode usar esse termo, e por outro lado ele é mais abrangente, né? Porque ele inclui tanto aspectos positivos quanto negativos dessa confluência de média diferentes. Na verdade, eu acho que o questionamento dela foi que quando você falou do irrepresentável, você falou mais ligado à música. Tá bom, não, tá certo. Não, é porque a sonoridade em si é algo mais amplo que a música. Nem todo som é música. A gente está ouvindo som o tempo todo, mas nem todo som é música, né? Então, muitas vezes a música contemporânea, por exemplo, se apropria de sons que são considerados não musicais, né? Mas como uma proposta estética específica, né? Então, por isso que no caso do irrepresentável é mais a sonoridade. Obrigado, Breno, eu não tinha entendido aí. Porque como eu falei do negócio da amplitude, me ocorreu mais Mas eu acho que talvez também vale a pena comentar, né? Que essa noção de representável, ela se expande para além dessa reflexão sobre a música. A gente também está pensando nesse viés do horror, né? Daquilo que se pode, não se pode. Isso é uma inspiração adorniana. A representabilidade do horror. Com certo também, né? Mas bem antes, umas 3 décadas antes, pelo menos o Adorno estava pensando isso, né? O Rancière, ele pensa de um modo diferente também. Então, opa, tudo bom? Gostaria de fazer uma pergunta, mas uma pergunta meio provocativa. Ótimo. Eu faço essa aproximação também entre o Flusser e esses teóricos mais recentes, por exemplo, a gente chama de multiculturalistas, como o Eduardo Ribeiro de Castro, o Peter Polato. Mas aí como é que a gente concilia isso? Pensar no Flusser, né, como um pensador que vai pensar essas questões, ou trazer essas questões a partir do Flusser, como é que a gente concilia isso com várias passagens dos textos do Flusser, em que ele, de forma às vezes provocativa, às vezes meio mefistofélica, como ele era um provocador, ele disse que, na verdade, o Ocidente fez isso tem várias deficiências na visão ocidental, mas o Ocidente também foi o único capaz de sintetizar tudo. Segundo Flusser, é a única cultura que é capaz de sintetizar várias outras culturas, é o Ocidente. Mas isso não é um elogio também, né? Não, mas ele chega em vários pontos e diz, porque, veja bem, os outros, por que não foram os árabes que conseguiram dominar o mundo inteiro, mas o Ocidente? Tem um elemento profundamente negativo nisso, o Ocidente ter feito isso, uma coisa sim. Mas também tem um certo encômio, no sentido, quando você, por exemplo, com certeza, falava de propaganda terceiro-mundista, de propaganda hindu-chinesa, ele gostava de usar esses termos. Isso. Mas, segundo ele, o Ocidente, mas ao mesmo tempo existe algo positivo ali também, não só como uma questão de um elogio ao Ocidente, mas como de um elogio a uma outra perspectiva que pode vir a ser o Ocidente, que não é bem a perspectiva que os teóricos europeus tinham até então, que era uma ideia de uma pureza que vem dos gregos e que vai sendo repetida infinitamente, né, ou atualizada, em contraposição a uma absorção do outro. E o Flusser dizia justamente que o Ocidente é justamente uma capacidade de absorver o outro. Então o Ocidente absorveu o egípcio, absorveu o persa, absorveu vários povos na antiguidade. Será que essa visão que o Flusser tem do Brasil como um país que adaptou, que absorveu o índio, absorveu o negro, absorveu várias culturas, tem a ver com essa visão que ele faz do próprio Ocidente? Sim, eu acho que sim, porque, bom, primeiro, tem essa coisa, você está trabalhando com o Flusser, a gente tem que dar o desconto das flutuações dele aí, né, que vai para um lado, vai para o outro e tal, né, às vezes ele assume posições que são diferentes e às vezes até contrastantes, né, mas assim, eu acho que no todo, inclusive considerando os textos
mais recentes, quer dizer, de publicação mais recentes, né, da década final da década de 60, né, como por exemplo O Último Juízo, essas coisas, ele sempre fala, quer dizer, que o Ocidente teria essa vocação mais destruidora, quer dizer, que a história levaria... Isso, por exemplo, no primeiro capítulo do Pós-História, né, que é sobre Auschwitz, né, ele fala Auschwitz seria quase que inevitável, é uma consequência inevitável do que aconteceu desde o início da Idade Moderna no Ocidente e tal, né? Era uma potencialidade escrita no programa. E que se realizou, porque para ele todas as potencialidades inscritas no programa em algum momento vão se realizar. Pode demorar, mas se realizam, né? Então é interessante assim, o lado dele generoso, vamos dizer assim, em relação ao Brasil, é ele pensar que no caso do Brasil você tem o impacto da cultura europeia, que é inegável, né? A gente, inclusive na filosofia, sabe disso de uma maneira até cruel às vezes, né? Mas a gente fala português. A gente fala português, etc, né? Mas essas interferências, né? Que na linguagem, por exemplo, né, de elementos isolantes e aglutinantes, etc, podem projetar uma alternativa de sociedade diferente. E tem um detalhe aqui, só para encerrar, que o Flusser sempre foi muito deslumbrado com o Oswald de Andrade, né? Ele foi o primeiro, talvez um dos primeiros a apontar o Oswald como filósofo, né? Eu tenho essa tese de que o Flusser ele não teria chegado ao pensamento final dele, não só sobre o Brasil, mas em geral, se ele não tivesse tido o impacto aí desses ensaios mais filosóficos do Oswald, né? Ferreira da Silva também. Claro. Que era um crítico do Ocidente, embora assim, aparentemente eurocêntrico, mas não era, se você vai olhar assim. Mas o Vicente Ferreira da Silva, ele era heideggeriano, né? E no caso do Flusser, essa coisa mais anarquista e tudo, ele pegou do Oswald, né? Então, só para encerrar, aquele esquema que o Oswald tem, né? De você ter um matriarcado originário num primeiro momento, depois começa o patriarcado e o patriarcado se desenvolve no sentido de produzir uma tecnologia que não existia até então, não é? E que o matriarcado mediado por essa experiência da tecnologia levaria a um estado de plenitude, etc, tá? Então é um pouco o vislumbre que o Flusser tem na fenomenologia do brasileiro, é um pouco semelhante a esse vislumbre utópico que o Oswald tem também, por exemplo, na crise da filosofia messiânica, né? Pode falar. Eu acho que vale... Dá para fazer uma relação imediata? Quer dizer, tem citação? Tem tá na Enciclopédia da Filosofia Brasileira, um texto que eu fiz que chama Oswald de Andrade como filósofo. E um dos comentadores mais entusiásticos do Oswald como filósofo é o próprio Flusser. Ele tem um artigo dele em alemão, que eu traduzi a parte que dizia respeito, né, ao Oswald e tudo, e que tudo está comentadinho ali. Eles se conheceram? Não, porque o Flusser ficou recolhido até o final da década de 50, né? E o Oswald morreu no início da década de 50. 54, exatamente. E na fenomenologia do brasileiro, né, a gente até discutiu sobre isso, né, Rodrigo? O Flusser fala, né, que a única revolução brasileira é a semana de 22, né? Que é tipo um exagero, né? Isso é claro. Mas assim, e também a gente também tem discutido sobre pensar a obra de Andrade separada da semana de 22, né? Sim, cada foi vez uma mais ruptura. Dizem que foi uma viagem treta, né? Com certeza. Qual é o seu nome? Desculpa. Tomás. Não, acho que uma coisa que eu queria sublinhar em relação a isso que você trouxe, né? É que eu acho que mesmo que o Brasil e a cultura ocidental tenham essa característica em comum de englobarem diversos elementos que são provenientes de lugares diversos, eu acho que o Brasil, ainda mais no pensamento do Flusser, representa um contraponto para o Ocidente, sabe? Sim. E assim, eu acho que é importante frisar também que nós não somos ocidentais, nós somos ocidentalizados, né?
Sim, mas aí tem várias nuances aí que a gente pode colocar. Nós somos ocidentalizados e não somos também. Pega, por exemplo, o Japão, que é um outro exemplo que geralmente o Flusser não usou, mas que eu colocaria. O Japão ele foi rodeado pela cultura chinesa. Mas o japonês, como língua, por exemplo, não é uma língua isolante como o chinês. O japonês é uma língua aglutinativa. E tem vários povos nativos do Japão que têm culturas mais próximas, se a gente for parar para pensar, uns 500, 700, 800 anos atrás, parecidas com as culturas tribais, né, que a gente tinha aqui no Brasil, como os Jomon, o povo lá de Okinawa, só que todos eles foram sendo, da língua, que foi a influência do chinês no japonês por vários séculos, foram criando uma espécie de cultura que absorveu o Ocidente, a China, a ponto do Japão ser visto hoje como uma cultura da Ásia Oriental, né, Extremo Oriente, sem ser ao contrário, por exemplo, do que acontece com os povos tribais das Filipinas, enfim, de outras regiões ali. Da mesma forma, o Brasil, ele talvez não seja ocidental, assim, mas não é uma questão de pelo menos eu penso assim, uma questão de um binarismo, a gente é ou não é. A gente pode ser em algum sentido e não ser em outro, e ter várias modulações de Ocidente e não Ocidente. O Flusser, em relação à coisa histórica, ele diz que o Brasil é como se fosse um oceano de não história, no qual existem arquipélagos de história. Né? Exato. Ele falava que o intelectual brasileiro é essencialmente um ocidental. Enquanto os chapadões do Brasil não são ocidente. Mas ele problematiza isso, né? O quanto os intelectuais brasileiros são eu até escrevi um texto sobre isso, que é uma situação de drama, né? Os intelectuais eram distintos. O drama do intelectual, né? Que ele fala, às vezes usa esse termo, né? A tragédia, o drama do intelectual brasileiro é esse conflito, né? Dele querer ser europeu não sendo uma coisa assim, né? Isso aí a gente precisa deixar isso para trás aí. Mas, em algum momento. Quando você fala do Japão e tal, assim, o que eu fico pensando é que é um fato que a língua é um mecanismo muito importante de dominação, né? Até mesmo, por exemplo, o Marquês de Pombal foi um cara que proibiu o tupi nas escolas, né? Assim. Foi. Mas eu acho que isso está nas entrelinhas do nosso texto, assim, embora não esteja dito. Oi? Minha voz aumentou um pouco no meio Mas vocês leram aquele livro latim, pô? A gente cita isso. Sim, cito. Inclusive no nosso texto eu estou citando, né, do Caetano, né, Galindo. Esse texto ele é emblemático, né, para explicar justamente isso. Não, com certeza. Inclusive, quando a gente faz essa relação com a antropofagia, né, porque ele diz que o português brasileiro é um cozido antropofágico, né, então a gente usou essa imagem do Caetano Galindo, né. Mas hoje acho que a gente tem que passar para o próximo momento. Muito obrigado aí pelas questões. Pela programação que eu tenho aqui. A gente fez lanchinho para todo mundo, tá colocando ali para as pessoas se movimentando.